Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites, 178ª noite. A anciã desejou todo tipo de bens ao meu irmão, agradecendo-lhe a bondade. Como estivesse vestida simplesmente e se humilhasse bastante diante dele, meu irmão julgou que ela desejasse receber uma esmola e apresentou-lhe 2 moedas de ouro. A anciã recusou, surpresa, como se Alnacar a estivesse insultando. Grande Deus! Que quer dizer isso? Será possível, Senhor, que me tomeis por uma dessas miseráveis que fazem profissão de entrar ousadamente nas casas alheias para pedir esmolas? Não quero vosso dinheiro, do qual não necessito, graças a Deus. Pertenço a uma jovem dama dessa cidade, senhora de encantadora beleza e riquíssima, e nada me falta. Meu irmão não foi bastante astuto para perceber a manha da anciã, que só recusara as 2 moedas de ouro para lograr muito mais. Perguntou-lhe se não podia proporcionar-lhe um meio de ver a jovem dama. De muito boa vontade, respondeu-lhe ela. Gostará de vos desposar, de vos fazer senhor de todos os seus bens e da sua pessoa. Tomai o vosso dinheiro e segui-me. Encantado por ter obtido grande quantia de dinheiro e quase ao mesmo tempo uma mulher formosa e rica, cerrou os olhos a qualquer outra consideração, pegou as 500 moedas de ouro e acompanhou a anciã. Seguiu-a de longe até a porta de uma grande casa em que ela bateu e uniu-se-lhe no momento em que uma jovem escrava grega a abria. A anciã fez com que ele entrasse antes e passasse por um pátio bem pavimentado para introduzi-lo numa sala cuja mobília lhe confirmou a boa opinião concedida da dona da casa. Enquanto a anciã ia avisar a dama, meu irmão se sentou e, como estava com calor, tirou seu turbante, pondo-o ao seu lado. Imediatamente viu entrar a jovem, que o surpreendeu muito mais pela sua beleza do que pela riqueza das suas vestes. Alnacar se levantou. A dama pediu-lhe graciosamente que se sentasse perto dela. Manifestou-lhe seu prazer e, após murmurar-lhe palavras doces, acrescentou: Não estamos aqui muito à vontade. Vinde comigo, dai-me sua mão. Aquelas palavras apresentou-lhe a sua e levou-o a um quarto separado, onde com ele se entreteve algum tempo. Ao deixá-lo, disse-lhe: Esperai-me, que voltarei daqui a pouco. Alnacar esperou, mas em vez da dama, entrou um grande escravo negro, empunhando um sabre, e cravando os olhos furiosos no meu irmão, perguntou-lhe: O que fazes aqui? Alnacar, diante daquilo, foi dominado por tal terror que não teve forças para responder. O escravo tirou-lhe o ouro, despiu-o e aplicou-lhe vários golpes de sabre. O infeliz rolou pelo chão, onde ficou imóvel, embora conservasse ainda seus sentidos. O negro, julgando-o morto, pediu sal. A escrava grega trouxe-lhe e ambos esfregaram os ferimentos do meu irmão, que teve a presença de espírito
apesar da dor, de não mostrar sinal de vida. O negro e a escrava grega se retiraram, e a anciã que atraíra meu irmão para essa cilada foi buscá-lo pelos pés e arrastou-o até um alçapão que abriu. Em seguida, atirou-o lá dentro. Aunacar viu-se num subterrâneo com vários cadáveres, o que notou assim que recobrou os sentidos, perdidos por ocasião da violenta queda. O sal com que seus ferimentos tinham sido esfregados salvou-lhe a vida. Aos poucos, readquiriu forças suficientes para manter-se de pé, e 2 dias depois, abrindo o alçapão durante a noite e descobrindo no pátio um bom esconderijo, ali se abrigou até o despontar do dia. Viu então aparecer a detestável velha, que abriu a porta da rua, saindo em busca de outra vítima. Para que ela não o descobrisse, só abandonou o esconderijo alguns momentos depois e foi se refugiar em minha casa, onde me contou todas as aventuras. 1 mês depois, ficou completamente curado com os remédios que lhe dei e resolveu vingar-se da anciã, que o havia enganado tão cruelmente. Para isso, fez uma bolsa bastante grande para conter 500 moedas de ouro, mas em vez de ouro, colocou nela pedaços de vidro. Sherazade, terminando essas palavras, percebeu que já era dia e se calou, mas na noite seguinte assim continuou a história de Aunacar. 179ª noite. Meu irmão, continuou o barbeiro, prendeu o saco de vidro picado na sua cinta em torno dos quadris, disfarçando-se de velha, e escondeu um sabre sob as vestes. Certa manhã, encontrou a anciã passeando pela cidade em busca de alguém a quem pudesse pregar uma peça. Aunacar, se aproximando dela, disse-lhe, falando com voz de mulher: Não tereis, por acaso, uma balança para me emprestar? Sou persa e cheguei há pouco. Trouxe do meu país 500 moedas de ouro e desejo verificar se possuem o peso certo. Boa mulher, respondeu-lhe a anciã, não poderíeis ter-vos dirigido a ninguém melhor do que a mim. Segui-me, que vos levarei ao meu filho, que é trocador, e terá prazer em pesá-las ele mesmo. Não percamos tempo, para que possamos encontrá-lo antes que vá para a sua loja. Meu irmão a seguiu até a casa onde ela o fizera entrar na primeira vez, e a porta foi novamente aberta pela escrava grega. A anciã levou meu irmão à sala e ali disse-lhe que aguardasse um instante. O pretenso filho apareceu sob a forma de um vil escravo. Maldita velha, disse ele ao meu irmão, levanta-te e segue-me. Pronunciando essas palavras, caminhou na frente para conduzi-lo ao lugar onde pretendia trucidá-lo. Aunacar se levantou e o seguiu, e tirando o sabre, golpeou-o tão certeiramente no pescoço que lhe decepou a cabeça. Pegando-a com uma das mãos, com a outra arrastou o cadáver para o alçapão, onde o atirou, assim como também atirou a cabeça. A escrava grega, acostumada àquilo, apareceu imediatamente com uma bacia cheia de sal
Mas quando viu Aunacar empunhando o sabre e já sem o véu que lhe cobria o rosto, deixou cair a bacia e fugiu. Meu irmão, correndo mais depressa do que ela, alcançou-a e fez-lhe também voar a cabeça. A infame velha acorreu ao barulho e Aunacar se apoderou dela, antes que tivesse tempo de escapar. Pérfida! Gritou. Reconheces-me? Ai, senhor, respondeu ela, tremendo. Quem sois? Não me lembro de vos ter visto antes. Sou aquele em cuja casa entraste há dias para te lavares e fazeres a tua prece de hipócrita. Lembraste? Respondeu Aunacar. A velha ajoelhou-se para lhe pedir perdão, mas ele a cortou em 4 pedaços. Só restava a jovem dama, que nada sabia do que acabava de ocorrer na sua casa. Aunacar encontrou-a num quarto, onde ela quase desmaiou ao vê-lo. A jovem suplicou-lhe a vida, e Aunacar apiedou-se dela. Senhora, disse-lhe, como podeis viver com gente tão infame como essa de quem acabo de vingar-me tão justamente? Eu era, respondeu-lhe ela, mulher de um mercador honesto, e a maldita velha, cuja infâmia eu não conhecia, ia visitar-me às vezes. Senhora, disse-me um dia, temos em casa lindas núpcias. Divertir-vos-ei, se quiserdes dar-nos a honra da vossa presença. Deixei-me persuadir e coloquei meu vestido mais lindo, com uma bolsa de 100 moedas de ouro. Segui-a e ela me levou a uma casa onde encontrei um negro que me segurou à força. Aqui estou, contra a minha vontade, há 3 anos. Pela maneira como o detestável negro fizera, observou meu irmão, deve ter juntado grandes riquezas. São tantas, respondeu ela, que de hoje em diante sereis rico, se puderdes levá-las. Segui-me e as vereis. Conduziu então Aunacar a um quarto, onde lhe mostrou vários baús cheios de ouro que ele contemplou com profunda admiração. Ide buscar, disse-lhe ela, gente bastante para levar tudo isso. Meu irmão não quis ouvir a mesma ordem 2 vezes. Saiu e só esteve fora o tempo suficiente para reunir 10 homens. Ao chegar à casa, admirou-se ao ver a porta aberta, mas admirou-se muito mais quando, entrando no quarto em que vira os baús, nada mais encontrou. A dama, mais astuta do que ele, retirara-os e desaparecera. Na falta dos baús e para não voltar de mãos vazias, Aunacar mandou que levassem tudo quanto havia em móveis, o que compensou de sobra as 500 moedas de ouro roubadas. Mas ao sair, esqueceu-se de fechar a porta. Os vizinhos que tinham reconhecido meu irmão e tinham visto o movimento dos carregadores, correram para avisar o chefe de polícia. Aunacar passou a noite tranquilamente, mas no dia seguinte pela manhã, ao sair de casa, encontrou à porta 20 homens do chefe de polícia, que o prenderam. Vinde conosco, disseram-lhe, que o nosso amo deseja falar-vos. Meu irmão pediu-lhes que tivessem um pouco de paciência e ofereceu-lhes uma quantia para que o deixassem fugir. Mas em vez de o ouvirem, amarraram-no e levaram-no à força.
Numa rua encontraram um velho amigo do meu irmão, que os fez parar e lhes perguntou por que o levavam preso. Depois, ofereceu-lhes elevada quantia para que dissessem ao chefe de polícia que não o tinham encontrado. Mas nada conseguiu e Alnacar foi conduzido ao chefe de polícia. Sherazade deixou de falar nesse ponto, por ver que já era dia. Na noite seguinte, retomou o fio da história, dizendo ao sultão da Índia: